Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação é João, capítulo de número 14, versículo de número 13. Nós temos aprendido a respeito da oração, o que Jesus nos diz a respeito desse exercício devocional tão importante nas nossas vidas. O texto, ele diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Nós já aprendemos que Jesus estava aqui na reunião final, um pouco antes da sua morte com os discípulos, e ele estava ensinando muitos assuntos importantes, e no meio destes assuntos importantes ele fala da oração, mostrando também a importância desta prática. E a primeira coisa que nós devemos aprender é a respeito da abrangência ilimitada da oração. O texto fala: "E tudo o que pedirdes." João aqui, ele não coloca limite no alcance da oração. Nós podemos e devemos apresentar a ele as nossas necessidades. Nós temos que tornar as nossas petições conhecidas diante de Deus, os nossos desejos, os desejos do nosso coração, porque Deus vai apontar o caminho certo, os propósitos que nós temos para os dias que nós temos aqui na terra. E para Deus, esse texto mostra que não tem nada demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Então a oração, ela é algo ilimitado. Nós podemos ser ousados e chegar diante de Deus através da oração, e nós podemos apresentar aquilo que é impossível na perspectiva humana, que é impossível. Uma oração que eu vejo no Antigo Testamento, que é a oração de Elias, quando ele ressuscita o filho ali da viúva, é um texto fantástico, porque naquele momento, quando Elias ele ora, até aquele momento não tinha acontecido nenhuma ressurreição na Bíblia. E Elias ele ora, ele pede por uma coisa que nunca aconteceu, e o que acontece? E Deus ele responde, ele ressuscita aquele menino. Foi algo inédito que aconteceu. E a nossa oração é a oração ao Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono, ele tem as rédeas do universo em suas mãos, ele é poderoso para interferir no curso da história, para atender o clamor do seu povo. Então, ouse apresentar os seus pedidos a Deus. Ouse colocar diante dele aquilo que é impossível aos olhos humanos, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. O que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode realizar, creia que Deus pode. Que Deus pode, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Então eu quero incentivar você nesta manhã a entender que a oração ela tem uma abrangência ilimitada. O texto diz, que se creres, verás a glória de Deus. Então talvez você esteja aí vivendo uma impossibilidade, humanamente falando. Mas busque a Deus em oração. Coloque o seu coração no altar do Senhor. Busque a face do Deus Todo-Poderoso, porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai atender o seu clamor e Ele pode fazer aquilo que o homem não consegue em hipótese alguma. Vamos orar? Deus, nós queremos nesta manhã apresentar diante do Senhor as nossas vidas, famílias, trabalhos, e que o Senhor possa realmente agir na nossa história. Muitas pessoas estão precisando de alcançar uma graça, Pai, que é impossível aos homens, mas é totalmente possível ao Senhor. Ouça a nossa oração e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.